Na semana passada nós pudemos aprender a respeito das instruções dadas pelo apóstolo Paulo a Timóteo, do verso 3 até o verso de número 10. Hoje, portanto, nós iremos dar continuidade do verso 11 até o versículo de número 16. Assim diz então a palavra de Deus: mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Até aí, então, a leitura. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela liberdade que temos de ler a Tua palavra e também aprender um pouco mais a respeito do Teu querer para nós enquanto igreja, enquanto família. Pedimos a Tua bênção, pedimos a iluminação do Teu Espírito e aquilo, Senhor, que for do Teu querer, que compreendamos, seja aplicado aos nossos corações e apliquemos a igreja e a nossa vida cotidiana para a honra e glória do Teu santo nome. Nós oramos agradecidos. Amém. Este capítulo, como vimos na semana passada, ele trata a respeito das obrigações da igreja para com as viúvas da igreja. E nós vimos do verso 3 até o versículo de número 10, que o apóstolo Paulo dá instruções a Timóteo para que ele, na igreja de Éfeso, que era a igreja a qual o pastor Timóteo pastoreava, o apóstolo Paulo, portanto, dá instruções a Timóteo a respeito do dever da igreja para com as viúvas. E o apóstolo Paulo deixa claro que existem dois grupos de viúvas. O primeiro grupo é o grupo das viúvas, que ele chama de verdadeiramente viúvas, que são aquelas viúvas que não somente perderam o seu ente querido, o seu esposo, o seu marido, mas ela também não tem assistência de outros familiares. Portanto, esta é aquela que o apóstolo Paulo chama de verdadeiramente viúva. E é para esta que a igreja deve dar toda a atenção, inclusive a atenção da subsistência material, dando a ela as condições necessárias para que ela possa sobreviver e se alimentar e ter casa e ter roupa, enfim, que ela possa então receber da igreja essa subsistência. O apóstolo Paulo, então, ele dá pelo menos 5 critérios para que a igreja possa observar aquelas que são verdadeiramente viúvas, mas não somente verdadeiramente viúvas, mas outros critérios ou outros requisitos são necessários para que estas viúvas, este grupo de viúvas, possa, de fato, receber a assistência da igreja. O primeiro requisito nós vimos no versículo de número 3. Ela não deve ter um amparo familiar, conforme já fizemos referência. Ou seja, ela perdeu o esposo, mas ela não tem um filho, um neto ou um outro parente que possa assisti-la na sua própria casa. Portanto, este é o requisito básico para que esta viúva seja assistida pela igreja. O segundo requisito necessário para que esta viúva seja
supridas as suas necessidades, sejam supridas as suas necessidades por parte da igreja, é que ela deposite a sua confiança completamente em Deus, ou seja uma viúva piedosa. Isso nós encontramos no versículo de número 5 deste capítulo. O terceiro requisito necessário para que, dentre as viúvas, algumas delas possam ser assistidas pela igreja, é que ela tenha sido fiel enquanto o marido estava com ela. Isso nós vimos na parte B do versículo de número 9, que diz assim: não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, e até aí, essa esposa de um só marido significa ser uma esposa fiel. Eu pulei o terceiro requisito, que é o requisito da parte A deste versículo, que é ela ter ao menos 60 anos de idade. Então era um outro requisito para que aquela mulher verdadeiramente viúva fosse assistida pela igreja. E por último, o quinto critério, a quinta característica que identificava esta que era verdadeiramente viúva, o quinto requisito, era que ela fosse reconhecida pela prática das boas obras. Isso nós encontramos no versículo de número 10, quando diz: seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado os filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Portanto, são esses 5 requisitos necessários para que uma viúva na igreja seja assistida enquanto as suas necessidades materiais e financeiras. Uma outra lição destes 10 versos que aprendemos é: se ela for viúva, mas não verdadeiramente viúva, a obrigação não é da igreja, a obrigação é da própria família. No caso, em primeiro lugar, os seus filhos e os seus netos. Os seus filhos e os seus netos devem dar assistência a esta viúva, em virtude de que ela perdeu o seu esposo, o seu marido, mas ela ainda tem filhos, ela ainda tem netos, e estes podem assisti-la materialmente, suprindo as suas necessidades básicas. Portanto, não é a obrigação da igreja. Portanto, esta não é verdadeiramente viúva. Ela é simplesmente viúva, mas ela não é verdadeiramente viúva, ou seja, ela ainda tem na família aqueles que podem cuidar dela. Estes critérios são importantes por quê? Porque nos mostram que a igreja deve ser um reflexo da família. E nós chegamos à conclusão que famílias fortes significa ter igrejas fortes. A prioridade, portanto, é da família. E o apóstolo Paulo, por falar que a prioridade é da família, isso ele fala no versículo de número 4, e também no versículo de número 8 ele reforça essa ideia. Vejamos, verso 4. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. E no versículo de número 8 ele diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então é possível haver casos em que os próprios familiares não cuidem desta que é viúva, portanto a igreja deve avaliar uma situação como essa. Conforme dissemos, o texto ele não é exaustivo, ele não trata de todos os detalhes que possam ocorrer diante de uma igreja, e como são princípios gerais, obviamente isso se aplica a outras necessidades, a outros irmãos na igreja
que não cabem aqui no assunto viúva, mas que são carentes e que são necessitados. Portanto, cabe aos presbíteros e aos diáconos fazer uma avaliação para suprir as necessidades. Outra questão também fundamental é que, para isso, a igreja tem que ter condições para suprir as necessidades dos irmãos da igreja, ou seja, a igreja ela recebe os dízimos e as ofertas e aplica de forma coerente e correta para o auxílio dos necessitados. E aqueles que em casa não agem assim, eles são piores do que o próprio incrédulo, porque até no mundo a gente vê alguma coisa semelhante. Filhos, netos, parentes, familiares que cuidam melhor dos seus do que muitos crentes. Então isso também nos serve de alerta. Continuando então, a partir do versículo de número 11, o apóstolo Paulo, ele faz um contraste com o versículo de número 10. Então é importante a gente reler o versículo 10 para observar esse contraste que o apóstolo Paulo faz. Leiamos, portanto, novamente o verso 10, 11 e 12. E assim começaremos a detalhar aquilo que o apóstolo Paulo trata nestes versos que nós já fizemos a leitura. No versículo de número 10, ele diz assim: seja recomendada esta viúva, que é verdadeiramente viúva, pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Mas, portanto, é um contraste o verso 11 com aquilo que foi nos dito no versículo de número 10. Mas, porém, contudo, todavia, rejeita viúvas mais novas. Então, o apóstolo Paulo, até o versículo número 10, ele nos falou a respeito do que é requerido das viúvas para que elas possam ser supridas em suas necessidades materiais. A partir do versículo 11, ele vai falar de forma contrária, não mais a respeito das que são verdadeiramente viúvas, mas a respeito daquelas que são viúvas, e que não somente são viúvas, mas são jovens ainda. Portanto, com todas as condições de buscar a assistência e de maneira que a sua necessidade seja suprida. Portanto, é um contraste. Do verso 11 ao verso 16, ele não mais vai falar a respeito das que são verdadeiramente viúvas, mas as viúvas mais jovens. Essas não devem ser assistidas. Observe que no versículo de número 10, mais uma vez, ele começa que seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Seja recomendada a quê? Seja recomendada a que ela faça parte da lista daquelas irmãs que receberiam auxílio da igreja. No verso de número 11, quando ele diz, mas rejeita viúvas mais novas, é que estas não farão parte da lista das viúvas que serão assistidas. O rejeitar aqui não é rejeitar a pessoa, ou por ser viúva ou por ser mais nova, mas rejeitar no sentido de que elas não deveriam ser admitidas na lista daquelas que receberiam a assistência da igreja. As viúvas mais novas não seriam listadas de maneira a que elas viessem a ser supridas em suas necessidades fundamentais e materiais. Repito, não em virtude da sua viuvez, não em virtude da sua juventude,
mas em virtude daquilo que o apóstolo Paulo vai falar logo em seguida. Observe, mas rejeita viúvas mais novas, e ele vai dizer o porquê devem ser rejeitadas. Porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Se nós desprezarmos esse aposto aqui, nós poderemos ler da seguinte forma: mas rejeita viúvas mais novas, porque querem casar-se. E parece uma leitura bastante estranha, não é? Porque o apóstolo Paulo, em hipótese nenhuma, ele vai dar qualquer instrução de que não haja um novo casamento por parte daquelas que perderam o seu marido. A Bíblia não proíbe em hipótese alguma, nós vamos observar com mais detalhes isso. Mas aqui ele diz que pelo motivo delas quererem casar-se, elas não devem ser colocadas na lista das viúvas que seriam auxiliadas materialmente. Mas o fato não é quererem casar-se simplesmente, mas o fato é que a motivação deste casamento não é a motivação correta. Ele diz quando elas se tornam levianas contra Cristo. A palavra leviana significa alguém que sente impulsos ou desejo sexual. Mas também tem uma aplicação mais ampla. Leviana também se aplica a pessoas que vivem em devassidão, luxúria. São aquelas pessoas as quais os seus apetites falam mais alto. Então, esta viúva, esta jovem viúva, ela se deixa levar por seus apetites, por seus desejos, muito mais do que pela vontade de Deus, pelos seus impulsos, pelo seu coração desesperadamente corrupto, ela acaba se inclinando a fazer algo que é contrário ao querer de Deus. Então, esta é a razão, é a primeira razão apresentada. Depois que elas se tornam levianas, querem se casar. Então, esta é a motivação do seu casamento. O problema não está em ser jovem, viúva, o problema não está em desejar um novo casamento, o problema está em virtude da leviandade, ela querer casar-se, obviamente, novamente. Mas o problema está neste querer, a sua motivação. Porque o apóstolo Paulo, no verso 12, ele diz: tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Elas se tornam reprováveis, digna de repreensão, passível de julgamento. É isso que significa tornando-se condenáveis por sua atitude, por seu querer, por dar maior valor aos seus impulsos, aos seus desejos de serem satisfeitos. É este o motivo que o apóstolo Paulo dá para que ela não seja listada, além de ser muito nova, e por ser muito nova, ela teria todas as condições de fazer a coisa correta, mas não faz. Portanto, é uma precaução, aparentemente. Embora isso possivelmente tenha ocorrido, e Paulo faz menção a respeito deste assunto, mas é uma precaução. E é uma precaução que a igreja deve ter, porque uma mulher na situação desta, ainda muito jovem e viúva, sendo assistida pela igreja, a igreja não estaria beneficiando esta mulher, estaria colocando-a numa situação muito mais arriscada, levando-a à ociosidade, inclusive, que é o que ele vai falar mais adiante. Portanto, nem sempre um benefício
é uma coisa boa. Nem sempre. Às vezes nós temos, por exemplo, o que tem sido comum, não é a questão de viúva entre nós, né? Mas o benefício de um trabalho, de um emprego, muitas vezes é um benefício, mas que traz um prejuízo muito maior. Então estas coisas devem ser pesadas, avaliadas, analisadas. Paulo então está se precavendo, ou dando instruções a Timóteo, para que ele possa se precaver. Então esta jovem viúva não faria parte da lista daquelas que seriam auxiliadas materialmente. Por anularem o seu primeiro compromisso, é uma outra passagem difícil das Escrituras. Nós temos navegado por muitas passagens extremamente difíceis, aqui mesmo nesta primeira carta, que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, não é? O capítulo 2 é exemplo disso. Aqui também é um exemplo disso. O livro de Coríntios, que nós podemos estudar, tem muitos textos extremamente difíceis. Este é um dos textos difíceis. E alguns entendem, alguns estudiosos, alguns intérpretes, que na igreja de Éfeso e na igreja primitiva, havia uma ordem de viúvas que se comprometiam em não mais se casar e que eram encarregadas de auxiliar as outras viúvas, as outras mulheres da igreja. Eram digamos assim, suboficiais da igreja, cujo trabalho era este. Mas isso é uma minoria que entende assim. Aparentemente não é isto, pois nós não vamos perceber no tratamento a respeito de ofícios, seria mais apropriado, o apóstolo Paulo falar sobre esta ordem, ele falaria no capítulo 3. E também não vemos isto no livro de Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva, quando foi instituído o diaconato, capítulo 6, os irmãos devem estar lembrados. A instrução do apóstolo Paulo é que eles fizessem eleição de diáconos, para que os diáconos cuidassem das viúvas e das mulheres necessitadas. Não foi estabelecida uma ordem de mulheres suboficiais de viúvas. Portanto, não parece ser a melhor interpretação, a melhor explicação. A explicação encontrada tem a ver com o fato desta mulher que se submete aos seus desejos, aos seus apetites, e não à palavra de Deus, mas às suas emoções, ela acabar enveredando por um caminho que não é o melhor caminho, de querer casar com homens descrentes. Parece que este é o problema. O apóstolo Paulo trata disso no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios. Se os irmãos abrirem para acompanhar, no versículo de número 9 do capítulo de número 7 da primeira carta aos Coríntios, ele diz assim, olha, capítulo 7, verso 39, a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser. Portanto, não há uma proibição da viúva casar novamente, ela está livre. Mas observe o detalhe, mas somente no Senhor. Ela pode casar novamente, mas no Senhor, ou seja, com um homem crente. É isso que significa casar no Senhor. O pacto feito por Deus com o seu povo deve ser mantido. A sua fidelidade deve ser permanente. Ela está livre para casar, contanto que seja no Senhor, com outro homem crente, e não com descrente. Então parece, a maioria dos autores, dos intérpretes, dos estudiosos, entende que esta é a melhor interpretação. Elas anulam o seu primeiro compromisso, ou seja, qual foi o primeiro compromisso que nós fizemos com o Senhor? O primeiro voto, primeira promessa. Quando foi que ocorreu? Quando Deus nos converteu. Quando nós fomos batizados e fomos introduzidos na igreja do Senhor Jesus Cristo.
Ali está o nosso primeiro compromisso. E que compromisso é esse? De fidelidade, de sermos fiéis ao Senhor. Esta mulher que perde o seu marido e que é jovem, e que segundo os seus impulsos quer casar novamente, e que isto é legítimo, mas por se tornar leviana não, procura um refúgio, um suprimento de suas necessidades num homem descrente. O que é que acontece? Elas anulam o seu primeiro compromisso. Ela se torna infiel ao Senhor. E em virtude disto, o apóstolo Paulo diz: cuidado, que ela não seja listada como aquelas que receberão o auxílio da igreja, o auxílio material. Parece ser a melhor interpretação. Uma segunda razão, um segundo motivo, uma segunda consequência desta jovem viúva não receber o auxílio por parte da igreja está no versículo número 13. Além desta questão já referida, além do mais, aprendem também viver ociosos, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas, intrigantes, falando o que não devem. Esse é o risco da jovem viúva ser alimentada ou suprida suas necessidades por parte da igreja. A igreja dá dinheiro para ela, dá os recursos para ela. Ela vai se tornar ociosa, corre esse risco. Está recebendo da igreja, mas ainda muito jovem. Ela pode vir a se tornar uma mulher ociosa. Ela aprende a viver ociosa. Ela tem todas as condições para viver enquanto jovem viúva, a igreja supre suas necessidades. Então, o que é que ocorre? A ociosidade. E, como consequência, andam de casa em casa, não tem o que fazer, não tem uma ocupação decente, ainda é muito nova, tem muito vigor, muita disposição, mas as suas necessidades são supridas sem que haja qualquer esforço. Elas andam de casa em casa e não somente ociosas. Ainda tem uma outra consequência: tagarelas, intrigantes, falando o que não devem. Vai de casa em casa e a sua ocupação é essa: falar o que não devem. Intriga, tagarela. Essa é a vida desta mulher. E Paulo diz para Timóteo e para a igreja de Éfeso: cuidado, cuidado. Não é só fazer o bem, mas a quem, as circunstâncias, porque pode ser um grande prejuízo para aquela mulher e para a igreja. A igreja, portanto, não deve alimentar o erro. Neste caso, é alimentar o erro. E falar o que não devem, é possível que esta mulher, já por influência dos falsos mestres, porque é sobre isso que o apóstolo Paulo vai falar em toda a carta, aquilo que elas falam e que não devem falar, são heresias, são práticas que são abomináveis. E Paulo não quer isso para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Observe então que agora, no versículo número 14, o apóstolo Paulo vai apresentar a solução para a situação desta mulher, de uma jovem viúva. Qual é a solução? É a igreja suprir as necessidades dela? Ou ceder aos seus caprichos, aos seus desejos? Não. É que ela se submeta à vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Ele vai dizer aqui no versículo número 14. Quero, diz o apóstolo Paulo, enquanto o querer dela, o desejo dela é a mesma palavra. É casar em virtude da sua leviandade
O contraste que é feito aqui pelo apóstolo Paulo é o querer do apóstolo Paulo, homem inspirado por Deus, é a vontade de Deus que deve prevalecer. Quero, portanto, em virtude desta circunstância, que as viúvas mais novas se casem. Eu quero que elas se casem. Criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário a ocasião favorável para a maledicência. Esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que ela se case novamente. Ela é livre para casar, contanto que seja no Senhor. E que ela viva a vida que Deus estabeleceu para as mulheres. Ou seja, ela seja uma boa dona de casa, uma boa administradora do lar, uma boa governanta da casa. Cuide dos seus filhos. Obviamente, se ela vier a ter filhos, elas devem casar e criar filho. Como já falei, não é simplesmente parir, ter um filho, ser reprodutora, mas gerar filhos, literalmente é esse o significado, no sentido dela cuidar, dela instruir, dela amamentar, tanto do ponto de vista material, físico, quanto do ponto de vista espiritual. Também é função da igreja, da mulher, e não colocar sob a responsabilidade única e exclusivamente da igreja. Muitas dessas mulheres acabam sucumbindo pelo fato dos filhos darem muito trabalho, elas acabam deixando para a igreja este papel, mas esse papel é dela. Deus estabeleceu para ela, Deus requer das mulheres este compromisso de cuidar dos filhos, de instruir os filhos, de amamentar os filhos, de suprir suas necessidades materiais, para que ele venha retribuir quando mais velho e não se desvie deste caminho. Este é o querer de Deus. Então, observem que como é ruim quando a gente se submete aos nossos desejos, aos nossos caprichos, aos nossos impulsos, aos nossos apetites, aos nossos sentimentos, de um coração desesperadamente corrupto. Só vem mal. Devemos nos submeter à vontade de Deus. O apóstolo Paulo diz que isso vai fazer com que haja ocasião favorável para a maledicência, ou, em outras palavras, para a reprovação, para a censura, para a difamação, para o falar mal. É motivo para dizer: olha, aquela viúva é da igreja presbiteriana de Braga, mas está aí, olha, com namoradinho, se casou com um homem ímpio. Então, isso é dar motivo para a censura, para a difamação do próprio Evangelho. Que não deem ocasião ao adversário para falar mal desta mulher. Pois, verso 15, com efeito, já alguns se desviaram seguindo a Satanás. Isso aí é seguir a Satanás. E essa palavra se desviaram é a mesma utilizada pelo apóstolo Paulo no verso 6 do capítulo 1, no verso 20 do capítulo 6 e em 2 Timóteo 4:4. Enfim, é um abandono da fé, é uma apostasia. Muitas já seguiram esse caminho. Provavelmente na igreja de Éfeso, sucumbiram em virtude dos falsos profetas, dos falsos mestres. Então Paulo, para o bem da mulher, quer que a mulher haja segundo o querer de Deus. E por último, a terceira razão, verso de número 16. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as. Não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer
as que são verdadeiramente viúvas, para que ela não ocupe o lugar daquela que é verdadeiramente necessitada. Ela não pode ocupar na lista das que serão ajudadas pela igreja o lugar daquelas que de fato são carentes, que necessitam, não tem outra alternativa. Dificilmente casarão novamente, dificilmente terão filhos ou netos já numa idade avançada. As viúvas mais novas, sim, mas estas que são verdadeiramente viúvas, não. Portanto, as viúvas mais novas não devem ocupar o lugar na lista daquelas que são verdadeiramente viúvas. A dificuldade desta passagem se encontra no início do verso. Se alguma crente, há alguns manuscritos antigos que falam de algumas e alguns crentes, colocam o homem e a mulher, né? No sentido deste homem e desta mulher poder ajudar as viúvas de sua casa. Mas os manuscritos que têm no número maior, mais abundante, não trazem de fato homem e mulher, trazem alguma crente. Então a maioria também dos estudiosos entende que é melhor a gente encarar o texto do jeito que ele está aqui. É uma mulher, sim, é uma crente. Pode ser uma filha, pode ser uma neta. Talvez o apóstolo Paulo queira com isso dizer que não é só obrigação das viúvas não verdadeiramente viúvas, simplesmente viúvas, que têm filhos ou netos homens, mas que têm filhas ou netas, ou outra parente que seja mulher. Esta mulher da família também tem o dever de auxiliar aquela irmã verdadeiramente viúva, ou melhor, aquela irmã simplesmente viúva que carece de auxílio. Também as irmãs têm essa obrigação, este dever de auxílio, não somente os filhos e os netos, mas as filhas, os netos. Outra parente feminina tem também o dever de suprir a necessidade de suas viúvas da família, deve socorrê-las, para que a igreja não arque com esse peso de responsabilidade. Dessa maneira, então, o apóstolo Paulo encerra essa questão daquelas que são viúvas, e nós podemos tirar algumas lições daqui, então, encerrando este tema. O primeiro deles nós já vimos, é que aqui são princípios estabelecidos. Cada caso é um caso, deve ser acompanhado com sabedoria pela igreja para que possa fazer a aplicação disto que é pertinente a viúvas, a toda e qualquer situação semelhante a esta. Não são regras fixas, mas são princípios que são aqui estabelecidos. Também não são exaustivos. Há casos que aqui não são mencionados que devem ser avaliados com sabedoria por parte da igreja. Uma outra lição é que também a igreja deve saber escolher os seus homens que vão liderar como diáconos e presbíteros para que eles saibam discernir. O outro já fizemos referência também, ou seja, a igreja deve estar suprida com as necessidades materiais através de dízimos e ofertas para que ela possa, com sabedoria, utilizar esse dinheiro para o bem da igreja, diferentemente daquilo que a gente vê hoje, não é? Onde os pastores fazem da igreja ou da religião um comércio e o que eles querem é receber, para Deus devolver em troca, né? Porque ele recebe. A igreja está para suprir a necessidade da igreja, não é? A igreja está para suprir a necessidade dos membros, não é o contrário, não é? É claro que uma família, uma liderança, uma família que cuida da igreja deve receber por parte da igreja, mas a igreja deve então devolver isso aos seus membros, tanto do ponto de vista material como do ponto de vista espiritual. É muito comum no Brasil, de casa em casa, a gente receber alguém pedindo esmola, e muitas das vezes são evangélicos, pedindo esmola, né? São pessoas que são crentes evangélicos de alguma igreja. E eu lembro que batiam na casa do pastor Kenneth Wisk
Ele como é estrangeiro, ele estranhava muito isso. Ele não está habituado com isso, né? A igreja a qual ele fazia parte de sua família era uma igreja que supria a necessidade dos membros da igreja. Ele estranhou quando veio ao Brasil, porque há muitos crentes, mas muito crente, que vai de porta em porta pedir esmola. E onde é que está a igreja desses irmãos carentes, né, para suprir suas necessidades? Porque deixa esses homens e essas famílias à mercê da esmola dos ímpios, ou de quem quer que seja, né? Ou cadê a família destas pessoas, né? E em segundo lugar, cadê a família dessas pessoas? Então a gente deve, como igreja, estar também atentos a isso. Também já fizemos referência, não é uma proibição do trabalho feminino, pelo contrário, Paulo não quer que elas vivam ociosas, mas quer que elas se casem. E por último, obviamente, não existe qualquer motivo para nós nos submetermos a isto, a não ser em virtude de que esta é a vontade de Deus. E foi isso que em Jesus Cristo Deus fez em nosso favor. Com muita prudência, com muita sabedoria, Jesus Cristo soube lidar com os homens. Jesus Cristo é diferente de mim, é diferente de você. Às vezes, a cada vírgula daquilo que as pessoas falam, a gente quer retrucar. Não é quer dizer que está errado. Não é bem assim. A gente deve ter muita sabedoria para ir para o foco certo naquela conversa, para não se tornar chato, não é? Então, precisamos de sabedoria. Foi assim que Jesus Cristo agiu. E eu estou falando isso porque no início deste capítulo, a gente aprendeu que há uma diversidade muito grande na igreja de pessoas, de diferentes pessoas, de diferentes culturas, de diferentes maturidades, e a gente deve saber como tratar com essas questões, o que é extremamente difícil. Pense numa coisa difícil, é difícil na família, é difícil também na igreja, mas a gente tem que ter maturidade para tratar com isso, porque foi assim que o Senhor Jesus Cristo agiu, nós devemos agir também dessa forma. Então que Deus tenha misericórdia de nós, nos dando sabedoria e nos fazendo querer fazer a sua vontade e não a nossa vontade, ou nos submetermos aos nossos desejos, aos nossos impulsos, aos nossos sentimentos, mas à vontade de Deus. Que assim seja. Amém. Nós vamos orar em seguida. Nós iremos cantar o Salmo de 119, partindo para o encerramento. Senhor, nós te damos graças por tua palavra bendita, que nos dá alegria porque são palavras de sabedoria, que nos dão instruções, não nos deixam vagando, meditando, filosofando, para sabermos o que fazer e como proceder. Mas temos aqui todo o caminho já estabelecido pelo Senhor, todo o padrão aqui pronto para ser obedecido. Nós pedimos que o Senhor nos dê, como igreja, sabedoria, maturidade, para que saibamos nos conduzir diante das diferenças e diante das necessidades com sabedoria, buscando sempre o benefício dos nossos irmãos, daqueles que são mais velhos, daqueles que são mais novos, e sabendo dar para o bem e não dar para o mal. Dá-nos instrução, sabedoria e graça para nos submetermos à tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.